todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal, ao Naturoergos. Aqui nós falamos de homeopatia, estamos falando da família dos argintos, e eu sou Lisandra Cruz Ribeiro, eu sou homeopata, sou fisioterapeuta, dou aula de homeopatia há mais de 10 anos e sou especialista em desintoxicação homeopática. Muito bem, então nós vamos iniciar a família dos argintos, né? E dessa vez nós vamos falar dos aspectos emocionais da família dos argentos, né? O que eles têm em comum entre eles que caracterizam a família prata. Então vamos lá, vamos compartilhar o nosso material. Eu acredito que essas descrições homeopáticas, né? Elas pegam muito questões, muitas preocupações, né, muito do nosso dia a dia, que são muito discretas e às vezes são muito pessoais, né, muito intimistas, né, muito da nossa intimidade. Muito bem, então na homeopatia, quais são os aspectos emocionais da prata? Então, o primeiro aspecto são pessoas que têm uma posição de sucesso e sentem muita pressão para continuar no topo. Eu gosto até de utilizar como exemplo, né, a seleção brasileira de futebol. A nossa seleção brasileira de futebol é uma seleção muito forte, né? Nós somos um país, vamos assim dizer, né, se não for o melhor do mundo, um dos melhores do mundo, né, no futebol. Logicamente, temos países muito bons, mas é consenso, né, que o Brasil é uma sumidade no futebol. Portanto, o que nós esperamos da seleção brasileira? Nada mais, nada menos que a vitória. O empate já é feio, né, e se perder, então, é um crime, né? A seleção brasileira perder é algo assim que a gente considera criminoso. Por quê? Porque é uma seleção que está sempre ganhando, que é uma seleção muito forte, é uma seleção em que todo mundo olha, tem muita tradição, né? Muita tradição no futebol. Então, quando perde, a gente sente que eles estão falhando com a gente, né? E essa é a sensação que tem uma pessoa que vibra em prata, né? Eu sou uma pessoa de sucesso, eu sou uma pessoa que brilha, eu sou uma pessoa competente, eu trago sempre conquistas, né? Sempre vitórias, e eu preciso manter esse sucesso. E agora, como é que eu mantenho? Será que eu vou ter condições de manter esse sucesso todo? Então, essa é a pressão que a prata carrega diante de si, né? Será que eu vou conseguir performar tudo isso? Né? Será que eu vou conseguir ser boa na hora H, na hora que eu tiver que mostrar os resultados? Gente, imagine o grau de tensão que essa pessoa vive. Então, por isso, né, quem está vibrando em prata, são pessoas que não conseguem dormir, são pessoas extremamente tensas, são pessoas que sentem câimbras, né, são pessoas inquietas, vai descansar, a hora que descansa aparece, ai meu Deus, será que eu dou conta? Ai meu Deus, será que eu dou conta? Ai meu Deus, será que eu dou conta? Que é um pensamento que não vai embora mais. Então, a gente pode até inferir, né, que a prata, por causa dessa inquietude em que eu preciso me manter no topo, eles são muito tensos e são muito ansiosos, né? Por outro lado, são falantes, animados, né? Gostam de lembrar seus sucessos, sentem muito medo de não corresponder às expectativas e perder o prestígio, tá? Quantas pessoas não estão aqui sentindo medo de não corresponder às expectativas, né? Muito bem. Outro aspecto muito importante são pessoas que valorizam muito a arte, muita cultura, né? Valorizam a música clássica, a religião, o pensamento antroposófico, né? Então, eles são muito ligados à cultura, ao pensamento, né? Eles têm muito orgulho de serem admirados, serem o centro das atenções.
E muitas vezes eles exibem bens materiais, né, para ter esse local, né? Se eu falhar na performance, pelo menos eu tenho aqui os meus bens materiais. Porém, eles temem, eles têm consciência que esse orgulho pode se tornar excessivo, né? E quando eles falham, né, na meta que eles tinham, eles ficam silenciosos e extremamente inseguros. Sobre o medo e insegurança, né? Então, como eles têm essa insegurança de não performar, de não conseguir se manter no sucesso, então eles ficam muito tímidos e têm uma sensação de inferioridade. Evitam exposição pública, evitam intimidade, justamente para não revelar suas fragilidades, né? E essa ansiedade toda que nós estamos falando, que ele tem, né, de não querer se expor, de medo de não performar, essas pessoas descobrirem que eu não vou conseguir superar a expectativa deles, tal. Toda essa tensão, ansiedade, ela se manifesta na voz e no corpo, mas principalmente na voz. Então, são pessoas que começam a falar baixinho, que começam a dar gagueira, que começam a ter medo de cantar, a hora que vai cantar, começa a observar que está cantando baixinho, né? Então, essa é uma característica da prata. O corpo, né? Como eles estão muito tensos, o corpo ele começa a contrair, né? Então, você começa a ter tensão espalhada pelo corpo. E essa tensão pode gerar, inclusive, formigamentos, dormências, né? Tamanha tensão. Então, aqui a metáfora do esportista, né? Comparação com o atleta que alcança o topo e precisa manter o troféu, né? Então, aquele corredor jamaicano, né? Usain Bolt. Cara, o Usain Bolt está correndo, a gente já espera dele medalha de ouro. Entendeu? Então, se ele ganhar medalha de prata, fracassou. Né? A seleção brasileira tomou segundo lugar, tomou medalha de bronze até terceiro lugar, mesmo que sejam locais honrosos, a gente fala, não é mais o mesmo, né? Então, exatamente esse não é mais o mesmo, nossa, medalha de prata. Esse que eu tô falando é o maior medo das pessoas que vibram em prata, né? Bom, além disso, né, outros medos e inseguranças muito falados nos repertórios em si, né? Então, medo de altura, medo de espaços estreitos, porque eles já sentem, gente, olha só, imagine você tendo essa pressão, não deixa de ser pressão, a pressão de ter que performar, né? O organismo tenso, então você sente aquela pressão no organismo. Então, essas pessoas que já estão pressionadas, você coloca num espaço estreito, né? É muito sofrido. Muito medo de críticas, né? Medo de multidões, medo de doenças, né? Antecipam problemas, antecipam doenças, performances, né? Em locais que tem performance, eles nem gostam muito de competir, e discursos, né? Porém, são excelentes oradores, tá? Sintomas físicos, né? Palpitação, medo de ataque cardíaco, convulsão, enlouquecer. Sonhos recorrentes, sonho que está caindo, sendo perseguidos, brigas, demônios, ficarem presos. Estado emocional e mental, né? Então, humor variável, né? Então ele pode ser altivo, alegre, porém tímido, impaciente, hipersensível, calmo, histérico ao mesmo tempo, né? Tudo isso por causa dessa sensação de pressão que eles sentem, de que eles têm que performar e eles têm que estar além das expectativas, né? Tolerância zero para críticas. Da parte mental, né? Eles alternam, né? Horas são claros, horas são confusos principalmente quando eles estão com medo e se sentem acuados. Uma certa falta de concentração e esquecimento, principalmente por exaustão, um certo delírio quando estão numa situação, quando são acuados novamente, né? Isso pode levar a uma certa demência. Então, irritabilidade ligada à humilhação e orgulho ferido. Relacionamentos, né? Uma tendência de falar rápido, gosta de grupos, porém evita intimidade.
Interesses profissionais, né? Hobbies como música, canto, violino, arte, antroposofia, né? Profissões artista, escritor, músico, cientista, médico, religioso ou um esportista de ponta. Porém, se ele não for esportista de ponta, ele não vai para o esporte, tá, gente? Ele fica aqui na música, talvez na dança, né? Eles têm uma tendência a explorar mais questões artísticas do que esportivas. Causas de adoecimento, orgulho ferido, tá? Humilhação, ou a sensação de que eles estão sendo humilhados, né? Ou alguns desastres. Bom, e alguns conceitos gerais, né, do estágio da série prata, né, da série estágio 11. Então, conceitos gerais, né, seguir talentos, aliás, falei errado, né, segurar talentos, ideias, religião, arte, cultura, proteger a estética, a arte, a ciência, que nós chamamos isso de mecenas, mostrar desempenho e ambição, mas também lidando com uma possível humilhação, né? Pode compartilhar a sexualidade, pode ser complicado, né? Porque você se sente muito exposto. Manter voz e posição de sucesso, figura do esportista que precisa manter o título de o melhor esportista, certo? Desafiador, né, gente? Desafiador. Também acho que no mundo corporativo, né, onde uma vez você bateu a meta e você faz tradição, né, e está sempre batendo meta, o dia que você não bate a meta, seja lá por qual motivo for, que ruim, né? Então, olha aí, ó, necessidade de prata aí para o dia a dia, né? Eu acredito também que prata, né, é importante para adolescente, porque o adolescente, ele é muito, ele precisa ser o centro das atenções, o almejar do adolescente é ser popular, né? E então você imagina uma pessoa extremamente insegura, né? Isso são os nossos adolescentes inseguros, né? Tentando ter uma imagem de ser popular, eles são altamente críticos, né? Criticam demasiadamente uns aos outros. Então, haja ansiedade, né, para lidar com tudo isso. E eu acho que não é à toa que os nossos adolescentes são muito ansiosos, né? Porque são muito cobrados, porém, entre eles mesmos, e muito despreparados para o tamanho da expectativa, né, que é dada em cima deles. Então, eu acho que medicamentos à base de prata, homeopática, podem ajudá-los muito a, a se sentirem melhor, né, nesse mundo de muitas críticas e de muitas expectativas. É isso aí. Então, no nosso próximo vídeo, nós vamos falar dos aspectos físicos, do que a prata pode nos ajudar, tá ok? Não percam, eu vejo vocês no próximo vídeo.